Olá, meus caros, estamos aqui para comentar mais um assunto referente à Igreja Deus e Amor, precisamente ao regulamento interno, chamado e conhecido RI. Bom, tem muitas coisas para serem faladas aqui, fique conosco até o fim, veja o vídeo todo, não saia por aí comentando coisas que não são verdade, como eu já vi em alguns comentários. A pessoa, inclusive, perguntar: você pertence à Igreja de Deus e Amor? Pertenceu? E eu disse no vídeo. É porque não vi o vídeo todo, né? Então, veja o vídeo todo para depois estar comentando. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E cabe salientar aqui também que eu não viso de ninguém Igreja de Deus e Amor, da família Miranda, de ninguém. Aliás, eu passo aqui exatamente informações que têm, sim, a sua confiança, e também eu procuro ser mais comedido possível. E uma outra coisa, ou outra sim, outro sim, igualmente, eu posso dizer o seguinte, que a minha pessoa pode comentar alguma coisa com relação à Igreja de Deus e Amor, porque eu pertenci à Igreja de Deus e Amor e ainda tenho gente que pertence a Deus e Amor que é da minha família. E há muito tempo, aliás, não faz muito tempo atrás, eu ainda visitava a Igreja de Deus e Amor, apesar de não ser mais membro nem cooperador, como eu era. Então, eu posso falar. E eu fico vendo pessoas aí no YouTube falando, porque agora está uma moda no YouTube falar da Igreja de Deus e Amor, porque falou da Igreja de Deus e Amor, principalmente do Davi Miranda Neto, traz visualizações e dinheiro, né? Aí está vindo muito ele de gente falando da Igreja de Deus e Amor como sugestão para o meu canal. Eu estou vendo. Tem gente que nem pertenceu à Igreja de Deus e Amor e está falando. Aí fala tanta abobrinha, tanta besteira, tanta mentira, tanta fake news, sem falar dos próprios revoltosos que saíram da Igreja de Deus e Amor, que também vão atrás disso. Olha, nós temos que criticar sobre verdades e não sobre mentiras. Eu não estou aqui para defender família Miranda, missionário, ninguém. Agora, eu não vou falar mentira sobre eles. Vou falar aquilo que eu sei, que eu vi, que eu ouvi, e que ainda foi atestado nos meus olhos. Não é qualquer coisa. E isso pode ser em qualquer igreja. Pode ser a Assembleia de Deus, pode ser Congregação Cristã do Brasil, dentre outras. A gente, quando for falar, deve analisar todos os pormenores, para não estar falando besteira. Principalmente eu aqui, que prezo por uma formalidade um pouco maior nessas questões, nesses comentários, com embasamento, para não estar falando coisas da minha própria cabeça. Ó, os que comentam aí, que falam mal do RI, nem tem em mãos o RI. Eu tenho um RI em mãos. Não é meu, era da minha avó esse aqui. Porque o meu, ele estava extraviado e eu acabei queimando, faz algum tempo atrás. Acho que foi bem na época que eu saí da igreja. Mas eu tenho aqui, essa versão, é um pouco antiga, obviamente, é de 2011 a 2013, o biênio, né? Sempre tinha mudança. Depois veio um biênio de 2014 a 2015, 15, 17, e agora está 17, 19. Bom, então, nós, que eu digo aqui, a minha pessoa e aquele que é da Deus e Amor, pode comentar, porque sabe dos pormenores. Agora, esses que ficam aí só para ganhar dinheiro, começa a dizer, não sei o quê. Aí começa a chamar lá o sujeito disso, daquilo. Começa a falar do Davi Miranda Filho, que já não está mais na Igreja de Deus e Amor. Começa a falar disso, como aquilo, que o Davi Miranda está pagando a língua dele. Por que isso, por que aquilo? Aí não olha para o seu próprio umbigo. Porque esses que ficam criticando, quando alguém vai criticar eles, aí fica o pé da vida, né? Se o Davi Miranda está pagando a língua, eles também podem estar pagando a língua qualquer dia, porque tudo que o homem semear, vai colher. Eu não estou para defender, eu só gosto de equilíbrio, né? Não gosto de exagero, mas o pessoal gosta de exagero, seja de que igreja que for. Eu já fiz vários vídeos aqui da Assembleia de Deus, e dentre outras igrejas, eu nunca critiquei. Aliás, respeitei muito e concordo muito com a igreja da Assembleia de Deus, como era tradicional outrora, que tinha, assim, bons costumes, doutrina, e até o missionário elogiava. Depois ele começou a descer a lenha e muitos assembleianos roxos ficaram com raiva dele. Essa é a grande realidade. Ficaram com raiva do missionário porque ele só falava da Assembleia de Deus, que era tudo carnudo, que não tinha mais Deus lá dentro, e aquela coisa. Aí, quando
ele já estava no fim da vida, desceu além, depois quando ele morreu, então nem se fala. Que também tem isso, tem essa questão de o sujeito estar ligado à placa denominacional, né? Achar que só Deus está ali e que a sua igreja é a certa, que era algo equivocado que o próprio missionário fazia, essa é a grande verdade, mas não é por conta de um erro que a gente vai fazer outro erro, né? Bom, já disse isso, vamos então falar um pouquinho sobre o RI e as possíveis mudanças. Aliás, até tem aqui no RI, acho que eu vou começar por isso, porque eu fiz um vídeo aí bebendo cerveja, né? Aí o pessoal disse, tu nunca foi convertido, você não tem Deus na vida, você é um crente mundano. Primeiro que eu não pertenço mais a nenhuma igreja mesmo, não estou fora do sistema. Segundo, que quem me justifica a minha fé é Deus, não é o homem. Que a graça é de Deus, não é do homem. Terceiro, os hipócritas da IPDA, no próprio regulamento interno, esse regulamento é de 2011, 2013, ou seja, missionário vivo, não condenava o não beber bebida que não fosse alcoólica. Porque o que diz aqui no regulamento? São bebidas alcoólicas, toda e qualquer. Aí o pessoal nem isso se atém, né? Inclusive está no F, pecados, F20, fumo, droga ou bebida alcoólica. Fumos de qualquer espécie, cigarro, chambinho, charuto, fumo de corda, etc. Drogas ilícitas, maconha, crack, cocaína, heroína, LSD, cheirar cola, lança-perfume, entre outras. Estava proibido. E bebidas alcoólicas de qualquer espécie. Bebidas alcoólicas. Aqui não diz cerveja sem álcool. Aqui não diz vinho sem álcool. Aqui não diz nada sem álcool. Bebidas alcoólicas. Hipócritas. Vão conhecer melhor dizendo... vão conhecer melhor o próprio regulamento interno para estar falando algumas coisas por aí. E ainda cabe salientar que eu vi obreiros, dirigentes da Igreja de Deus e Amor, que ainda bebendo cerveja sem álcool. Bebendo cerveja sem álcool, bebendo até com álcool, que foi aquela cerveja que eu mencionei lá no último vídeo, chamada cerveja preta, que é Caracu, nome, né? Que tem 5,3% de álcool. Aquela que eu bebi ontem não tinha, era 0%. Então, deixa de ser hipócrita. Vamos examinar a Bíblia, que a Bíblia não condena nada que tenha teor pouco alcoólico, e o que a Bíblia condena é a embriaguez, bebida forte, que faz com que a pessoa perca o raciocínio. Ou seja, a Bíblia não condena nada que não tenha álcool, bem como se tenha pouco álcool e não deixa a pessoa embriagada, e o que ela condena de fato é o álcool em excesso, a embriaguez. Está claro? Mas não adianta explicar dentro da Bíblia, eles querem criar uma doutrina que está fora da Bíblia. Né? A regra de fé não é a Bíblia, é outra coisa. E o RI aqui está certinho com a Bíblia. Inclusive, para os falastrões aí, que dizem que o RI está acima sobre a Bíblia, olha o que diz aqui no preâmbulo do RI, que está na carteira credencial de membros de 2011, 2013. O regulamento interno, o RI, da Igreja Pentecostal Deus Amor, IPDA, para os membros, não tem por objetivo substituir a Bíblia Sagrada. O RI não substituía a Bíblia Sagrada, como muitos pensavam por aí. Tanto aqueles que estavam dentro da própria igreja, como de fora criticando, dizendo que o missionário queria criar doutrina fora da Bíblia. Todavia, baseia-se na Bíblia, é verdade, e destina-se essencialmente a dar orientações básicas, orientações, não é exigências, de conduta aos seus membros. Além disso, fornece parâmetros para a disciplina deles, a fim de estabelecer uma padronização, evitando-se desigualdades. Em todos os itens onde for aplicada uma disciplina, essa será constituída de um período de acompanhamento em cultos de doutrina, orações, 4 vezes por semana, que depois isso foi tirado para a própria Débora, né? Vigílias, 1 vez por semana, e campanhas de 7 dias seguidos a cada mês durante a disciplina. O membro fica temporariamente sem participar da Santa Ceia, uma maneira de disciplinar, não sei se ainda é no momento, mas poderá participar das atividades de evangelização nesse período, recebendo apoio,
e orientações do grupo de apoio disciplinar. No caso de confissão voluntária dos pecados de qualquer item que envolva disciplina, essa será reduzida pela metade do tempo, exceto nos casos em que for apenas 40 dias ou inferior. Está aqui, né? Eles não lêem o RI, não contra-argumentam o RI com a leitura do mesmo e fundamentos, e aí acho que são os caras, são os bobambãs. Aí vai os malucos aí do YouTube, começam aquela toliça toda, aí os palhaços vão atrás do palhação, né? Os palhaços vão atrás do palhação. É brincadeira, né? E outra coisa, aí só falo da Igreja de Deus Amor, de Igreja de Assembleia de Deus, Congregação Cristã, falo mal, para fazer o seu grupinho, né? Quer dizer, é pescar em aquário. Porque eles não conseguem nem ganhar almas, os pregadores, né? Fora dessas igrejas, tem que criticar para ganhar. Segundo ponto, os YouTube que querem ganhar só visualização e vídeo, atacam, não é porque realmente eles querem mudança nas igrejas, eles querem o melhor para essas igrejas, querem que elas existam e tal, ou que Deus abençoe o ministério, não. Eles só falam para ganhar dinheiro. Eles não estão nem aí se o povo está seguindo aquilo, não está, se está com Deus ou não está, eles querem falar para o povo ver e pronto. E tem muitos que vêm aqui no meu canal julgar que eu sou um desses daí. Está repreendido. Tá repreendido. Essa expressão é muito sábia dentro da Igreja do Amor. Está repreendido em nome de Jesus. O que significa, né? Eu não sou igual a esses camaradas aí, não. Aliás, se eu fosse igual a esses camaradas, eu já estava ganhando dinheiro no YouTube desde o início do meu canal, que vai fazer 2 anos, dia 7 de setembro, porque eu comecei meu canal com pregações. Eu não comecei meu canal com tretas, porque treta que dá dinheiro e assunto. E eu estou falando da Igreja de Deus e Amor aí, porque é uma maneira também de fazer uma contestação a alguns pontos que eu estou vendo, porque está vindo uma enxurrada de vídeo para mim. E vídeos de pessoas que eu nem conheço, canais que eu nem conheço. E vem, porque a Igreja de Deus e Amor é assim, é porque a Igreja de Deus e Amor está vazia, é porque a Igreja de Deus e Amor está isso, é porque a igreja está assim, assada, está lá. Inclusive, naquele vídeo que eu fiz da igreja vazia, com o missionário era uma coisa, com os membros da família é outra. Isso é verdade, né? Mas também não quer dizer que outras igrejas no Brasil, afora do Deus e Amor, estejam bastante vazias, porque vai depender do dirigente, do pastor que está lá na frente. Se ele é um homem de Deus ou não. Porque se ele é um homem de Deus, vem almas. Então, a questão de ser vazio depende. O missionário era mais sério e de Deus do que a seus próprios familiares. É só ver o que fizeram os filhos dele, né? Eu já não precisei nem contar, e neto e tal. E o erro do missionário foi também, no fim da vida, ele começar a defender os erros dos filhos e netos. E esse foi um dos erros do missionário. Outro erro, ele exagerava demais, dizendo que só a Igreja de Deus e Amor era santa, que ia levar para os céus, que a doutrina é perfeita. A doutrina é perfeita, é igual a da Assembleia de Deus do passado, Congregação Cristã do passado, e dentre outras, de cunho evangélico, protestante, pentecostal. Agora, ele não poderia estar com essa empáfia toda, porque dentro da sua própria família tinha uma série de erros e ele estava lá pregando em cima do púlpito. Tanto é que foi aí descoberto Davi, filho, já há muito tempo, o pessoal já falava, o Daniel, e por aí em diante. Aí muitos vão dizer assim, Bruno, mas você está falando aí do RI, você está em pecado, porque você está com barba, o RI condenava a barba. O RI condenava a barba, é verdade, está aqui, nesse antigo. Mas só que era um exagero do RI. Porque a Bíblia, se você for analisar, ela não condena a barba. Aí mora outra questão. O sujeito está com a barba desse tamanho. Eu não sou favorável a isso, aquele barbão. Tem que ter um limite para a barba também. A barbinha mais ou menos como dessa, feita, certinha, ok. Agora um barbão que nem de Osama Bin Laden, que nem de Raul Seixas, e dentre outros, né? Para cultuar a Deus, eu não acho muito correto. Inclusive, eu faço a minha, né? Eu estava com a barba cheia, nos vídeos anteriores aí, já fiz, já cresceu, já está aqui quase uma semana. Depois eu faço também. O cabelo é cortado. E eu não estou dentro de igreja. E se estivesse lá, estava respeitando. E se fosse lá visitar, estava respeitando. Se eu não me equivoco, eu nunca fui. Se fui, o máximo com essa barba aqui para a igreja frequentar.
depois que sair. Eu não sou mais santo que ninguém, nem quero ser, né? Só gosto de ser honesto. Nesse sentido. Porque tem gente que dá uma de santarrão, tudo certinho, tudo, mas está em casa, está fazendo tantas coisas equivocadas que você nem imagina, né? Até Deus duvida, como diz a expressão. Bom, vamos lá, o que tinha no R. Aqui tem questão de casamento, né? Então, vamos falar de tudo um pouco, né? O pessoal conhecer, aí que fica criticando e nunca ler o regulamento interno da Igreja de Deus Amor. Isso aqui é um pouco antigo, já deve ter mudado algumas coisas. Batismo na Igreja de Deus Amor é feito somente para pessoas arrependidas, libertas, transformadas, regeneradas. Aqui já é uma diferença entre Igreja de Deus Amor. Pessoas que não estão libertas, pessoas que estão bebendo, fumando, em adultério, não são batizadas. Tem igreja que batiza. Que esteja regenerada, convertida com o estado civil de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, não estejam amaziadas. O estado civil aqui, de acordo com a palavra de Deus, eles entendem de acordo com a lei dos homens. Mas aí tem que ter uma mudança, entre aspas. Porque, para muitas pessoas, o fato da pessoa estar dormindo junto é pecado, tem que legalizar. Legalizar é para fins de direitos, herança, e não para, de fato, confirmar o casamento. Porque para Deus o casamento já é um relacionamento. Um namoro, quando tem realmente amor, cumplicidade, ambos se querem e estão com o interesse de casar ou legalizar no futuro, já é para Deus um relacionamento equivalente a casamento. O relacionamento sério que você vê lá no Facebook é para Deus um casamento, praticamente. Até porque tem o coito. O casamento, ele realmente se confirma com o coito. Tanto é que na lei é assim. Se o sujeito casa, vamos dizer, tempos atrás aí, casava virgem, ambos, e faz o coito, ali confirmou, consumou o casamento. Se não tivesse o coito, ou ele fosse falhado, ou ela falhada, entre aspas, né, vocês entendem, não estava consumado o ato do casamento, poderia pedir anulação daquele casamento. Inclusive, a disfunção sexual é um dos motivos para rompimento de casamento segundo a lei. O pessoal não sabe disso, né? Aí fica falando besteira. Vamos lá. E aí tem que ser feito... Esse aqui nós estávamos falando de batismo, né? Casamento vai mais adiante, mas fala com relação ao estado civil, por isso que eu falei de casamento. Então, também deveremos estar participando do escuto e batismo do Espírito Santo, doutrina, vigília e batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a diferença. Não é feito como muitas igrejas falam, só em nome de Jesus. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é em rios, em águas correntes, por imersão. Não é em piscina, não pode. Em rios ou águas correntes, o mar. Imersão, não aspersão. Jogar água sobre a cabeça da pessoa, não. A pessoa, ela faz o mergulho, vamos dizer assim, né? Ou é mergulhada na água. Isso é a Igreja de Deus Amor. E usa como parâmetro o batismo de Jesus, que foi no Rio Jordão. Não foi no tanque de Betesda que tinha na época, poderia ter sido ali, em Siloé. Foi no Rio, né? O batismo bíblico é de pessoas adultas e conscientes que prometem ser fiéis até a morte. Pois é, o batismo de Jesus foi com quase 30 anos. Tem gente que batiza crianças, né? A Igreja Católica batiza criança. Eu fui batizado na Igreja Católica. Eu não me lembro de nada. Eu me lembro do meu, realmente, batismo, que foi com 18 anos. E isso eu me lembro. Não sei como é que foi, aonde foi. Qualquer dia até posso lá gravar o local lá. Foi no Rio, aqui na minha própria cidade. Isso eu me lembro. Aí como é que você vai se batizar se você não lembra de nada, você não sabe de nada, você não sabe nem o que está acontecendo? Como é que pode ser um batismo desse? Não tem como. Porque é batismo para arrependimento. João Batista falou isso. Eu venho batizar com água, mas vem um depois de mim que vai batizar com fogo.
Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Como que uma criança inocente tem pecado? O que ela pode dizer ali que ela tem pecado, está se arrependendo dos seus pecados naquele batismo? Ela nem sabe o que está sendo feito. Ela pensa que está tomando um banho. E criança, como a Igreja Católica crê, acabou crendo num certo momento que ia para o inferno se não fosse batizada, isso é balela. Criança é pura diante de Deus. Senão Jesus não teria dito: vinde a mim, todas as crianças, que das tais é o reino dos céus. E aqueles que forem que nem uma criança, esses serão bem-aventurados. Os adultos que tiver o comportamento de amor, inocência, de sinceridade como uma criança, esses entrarão no reino dos céus. Em todos os itens onde for aplicada uma disciplina, será constituído um período de acompanhamento, a questão da disciplina que nós já lemos, né? Pessoas que se batizarem sem estarem libertas, como, por exemplo, fumando, bebendo, jogando ou praticando atos pecaminosos, terão que ser batizadas novamente. Não sei se ainda está assim na Igreja de Deus é Boa, né? Fumando, bebendo. Bebendo aqui é bebida alcoólica. Fumando é fumando tudo, né? Jogando, praticamente viciados em jogos. E praticando atos pecaminosos. Pessoas que se batizam amigadas em outros ministérios e agora se casaram civilmente, sendo que os dois cônjuges eram solteiros ou viúvos. Solução: terão que se batizar outra vez de acordo com a Bíblia. A PDA não aceita esse batismo porque não estavam libertos. Tal. Eu não aceito, né? Estar junto, amigados, tem que estar casado civilmente, formalmente. É uma garantia daquele caso para os cônjuges. Então, fique casado até o fim, mas não quer dizer que esteja em pecado, de maneira alguma. Um pouco exagerado isso aqui, mas está aqui. Pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e depois foram rebatizadas apenas em nome de Jesus e querem se unir a PDA, será aceito o primeiro batismo. Eu concordo que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não em nome de Jesus, né? Comparecer a batismo em igrejas onde a idolatria, a Bíblia condena a idolatria, esses batismos são um sacrifício aos ídolos. Esse batismo aí da igreja católica também tem da protestante, se eu não me equivoco, a luterana também faz assim, se não é a luterana, algumas presbiterianas fazem batismo de crianças. Aí não tem a questão do sacrifício a ídolos, mas tem o batismo que não é bíblico, eu diria. Nós não temos nenhuma evidência disso. Mas lá em Atos dos Apóstolos diz que toda a família foi batizada em nome de Jesus. Mas lá pode ser uma narrativa de 10, 20 anos atrás, ninguém sabe também. Quer dizer, por exemplo, eu estava com 18 anos e depois, com 28 anos, eu relatei que quando eu tinha 18 anos, outros membros da minha família batizaram comigo. Mas foi crianças também. Ali não diz, não deixa claro se foi criança, se foi com 18 anos. Aí muitos vão dizer, mas também não diz se foi no Rio. Não, a maioria das passagens parece que foi no Rio, né? Inclusive, aquele eunuco da rainha, que alcançou a graça de Deus pelo evangelho pregado por Filipe, encontrou água e se batizou, né? Ele era adulto, foi em água. Filipe o batizou, né? Comparecer a batismo em igreja, pessoas divorciadas, desquitadas poderão se batizar caso não vivam conjugadamente, mas sozinhas, ou se reconciliarem com o cônjuge. Também deve estar obedecendo essa doutrina. Então, quer dizer, pessoas que estão separadas, mas vivem sozinhas, pode batizar, claro. A não ser que quiserem reconciliar, né? Aí vem, pessoas que foram batizadas em tanque ou mar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, totalmente libertos, ficarão na consciência de cada um se aceita ou não esse batismo. A regra de outrora é que não valia, aqui ficou um pouco mais flexível, né? Em tanque ou em mar, tem a questão de mar, mas depois eles passaram a batizar em mar também. A IPDA não batizará pessoas amigadas ou amaziadas, mesmo que durmam em quartos separados, e mesmo que
alegue viver apenas como irmãos, quando um dos dois for vítima de doença grave que cause invalidez ou quando um dos dois tiver mais de 70 anos, a PDA só fará o batismo após certificar de que não existe relacionamento conjugal. Caso mais tarde se descubra que o uso de engano e que, na realidade, existe relacionamento conjugal, serão disciplinados segundo o item adultério. Isso aqui é forte, né? Quer dizer, a IPDA considerava adultério, até esse momento aqui, talvez eu já revire a linha A7, a pessoas amigadas ou amaziadas, mesmo que durmam em quartos separados, se batizarem. Depende do contexto, depende do caso. Às vezes, isso é muito comum, muitas pessoas, elas podem casar, mas não casam legalmente para não perder a pensão. Ocorreu até um fato mais ou menos parecido aqui na região. Uma mulher frequentava a igreja, ela era viúva, o camarada também era viúvo, queria casar com ela, mas ela não casava legalmente, eles viviam juntos para não perder a pensão do marido. E aí, como é que fica? Ah, mas está usando de engano, está enganando o INSS. Tá, aí não tem condições de ter a pensão, como é que vai viver também? Como é que fica? Ah, é para Deus. Tem casos assim, né? Que ele fica sem resposta e pensando, mas estão vivos, pode casar. Estão vivendo junto, qual é o problema? Não oficializaram no direito, mas o direito lá, no cartório, lá é para garantir direitos. Até quando eles vão entender isso, né? Muitos desses religiosos salgados demais. Que o casamento no direito é apenas uma celebração entre as partes de um contrato. De um contrato como um contrato, que você tem que cumprir determinadas exigências e você tem seus direitos. Tem direitos e deveres. Um contrato, por exemplo, de aluguel, que você tem o dever de pagar mensalmente o aluguel e aquele que está alugando tem o dever de garantir o estabelecimento, casa, apartamento em perfeitas condições para você habitar ali. É isso. É como um contrato de locação, por exemplo. Bom, é assunto para uma outra live. Eu já falei, né, nessas lives ali do casamento, pessoas que não entra isso. Não é modernismo, porque a igreja ela trabalha junto com a legislação brasileira. A igreja do Brasil, seja qual ela for, ela trabalha. Inclusive, ela está registrada CNPJ ali. Então, tem a cidadania do céu, mas também tem a cidadania da terra. E tem coisas que ela não pode fazer contrárias à própria lei. Que eu vou mostrar aqui no caso da IPDA, que coisas que ela vai falar aqui, por exemplo, está respaldado no Código Civil. A IPDA só batiza jovens com as seguintes idades: somente após os 18 anos, após estarem quites com o serviço militar. Por que isso? Porque é uma exigência da lei, após o serviço militar. Porque se eles servirem, que a IPDA concorda com um homem servir o exército, mesmo que vá para uma guerra. Já a Igreja do Testemunho de Jeová não concorda, pede uma isenção lá. Aliás, pede um termo para que os seus membros não participem desse, vamos dizer assim, alistamento. A PDA permite. Aí, se eles forem para a guerra, não podem ser batizados. E se morrerem na guerra? E se matar na guerra, ele não vai salvar eles? Depende do contexto. Eles matar por matar, se for uma questão de legítima defesa. Porque Deus respeita ali. O cumprir a legislação. Foi Deus que destinou a legislação. Aos Romanos 13, as potestades foram criadas por Deus. Então, tem que cumprir o serviço militar. Eu fiz 18 anos e, por excesso de contingente, eu fui liberado. Até 46 anos, se eu não me equivoco, eu fico liberado. Para ser chamado só se tiver alguma guerra. Ou faltar o contingente. Então, eu pude me batizar.
Me batizei com 18 anos em 2006. Acima de 18 anos, eu me converti com 16 para 17 anos. Recebi o Espírito Santo com... Eu não digo Espírito Santo, digo dom de línguas com 16 anos para 17 mesmo. E muitos da igreja me criticavam. Isso que eu entendo que o jovem sofre por conta dos idosos, invejosos, ignorantes, arrogantes, etc. Dizendo que aquilo era mentira minha, que era coisa, talvez até do diabo. Eu falar em línguas porque eu não era batizado. Como que ele vai falar em línguas se ele não é batizado? Se ele não participa do corpo do sangue de Cristo, da Santa Ceia, ou se ele não prega? Isso não pode, não procede. Eles não sabem que o querer e o efetuar é de Deus. E quem opera e faz tudo é Deus, não é nós. Se Deus quiser pegar uma criança e usar, ele usa, através do seu espírito. Pessoas com uma mentalidade bem mesquinha e sem a essência do evangelho. Né? Tanto é que quando eu recebi que tinha as correntes de oração, o falar em línguas, tive que fazer lá um teste lá com o pastor para ver se ele confirmava eu ter ou não ter. Era um procedimento da IPDA? Era. Mas também eu percebi que foi uma dúvida ali clara, que achava que era um espírito da perturbação que veio para atrapalhar o culto. Né? Aí, se você for analisar o estado da vida desse dirigente, você vai ver um camarada que concordou adultério, então quer dizer, o adultério de uma cooperadora com um presbítero é certo. Mas eu falar em língua estranha com 16 para 17 anos é errado. Ah, interessante, hipócrita. Vamos lá. Lembrando que adultério é de solteiros, né? Adultério é de casado. O presbítero era casado com 4, 5 filhos, né? E bem conhecido na IPDA, viajando até outros países, e foi no Vucu-Vucu, né? No Vucu-Vucu. Fizeram no Rio Grande do Sul e vieram para Santa Catarina, né? Para esconder o pecado. E deixou uma filha, inclusive. Fez um filho. E esse dirigente tapou. Então, aquilo ali não era pecado, não. Tá. Até porque também ele tinha ligação, porque ele também era gaúcho, né? Vamos tapar os gaúchos aqui. Nada contra os gaúchos, né? Mas tem isso também. Isso não é certo, nem de esconder erro para gaúcho, catarino, quem quer que seja, por conta de religião, por conta de região, de cor. É o evangelho. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz diferença de pessoas. Vamos lá. Acima de 18 anos, jovem. Esse já mudou, parece que agora está com 16 anos, que eu vi a Leia falando, né? Quando uma jovem menor de 18 anos for se casar e estiver muito longe da data do batismo coletivo, o presbítero ou diácono fará o batismo na semana do casamento. Se o noivo ainda não tiver sido batizado, também será batizado na semana do casamento. Caso as mulheres venham a prestar serviço militar, somente poderão ser batizadas após estarem quites com esse serviço. Porque também as mulheres podem batizar. Não é obrigatório, mas elas podem. E aí só pode se batizar a hora que tiver os kits. Veja que a igreja, ela se coaduna com a legislação brasileira. A gente fica aí, mas é a norma. Foi Deus que deixou assim. Ó, pelo fato de ser uma decisão pessoal, o batismo aos 18 anos não é obrigatório. É uma decisão da pessoa. Mas disse Jesus, aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Não quer dizer que necessariamente precisa do batismo para a salvação. Mas se você puder fazer o batismo, faça. Agora, há casos que a pessoa não tem como realizar o batismo. Ela está no estado terminal, aceita Jesus naquele momento, daqui a 1, 2 dias morre. E aí? Não vai para o céu porque não se batizou? Não tinha como. Não deu tempo. Irmãos batizados em outros ministérios. Irmãos batizados em outros ministérios somente poderão entrar em comunhão com a IPDA após os 18 anos, no caso dos irmãos. Também deverão estar quites com o serviço militar, irmãs casadas, batizadas em outros ministérios, poderão entrar em comunhão. É questão de pessoal vir da Assembleia de Deus, que boa parte da Igreja de Deus Amor se fez com muitas pessoas da Assembleia de Deus, que saíram, que não estavam mais contentes com a doutrina, que não se pregava mais lá, que era uma igreja de doutrina,
e vieram para a Igreja de Deus e Amor. Claro, tem vertentes de tudo quanto é tipo de igreja, né? Igreja de Deus e Amor, essa é a grande verdade, mas eu via muito assembleariano, ex-assemblearianos na Igreja de Deus e Amor, principalmente da minha região. Pessoas que se manifestam a possessão demoníaca somente poderão se batizar quando estiverem completamente libertas, que sofrem de ataque epilético, poderão ser batizadas se comprovar a doença com atestados médicos. Quer dizer, é uma doença, não é possessão demoníaca, então pode. Se for possessão demoníaca, não pode. É interessante, eu vou contar algo para vocês. Tinha uma pastora que pregava aqui, não é pastora, perdão, ao termo, pastora para os mais modernos, né? Deus é amor, não tem pastor. Uma cooperadora pregava aqui na região. E pregava uma bênção, aquela pregação maravilhosa e tal. Vocês acreditam que o diabo entrou na vida dela? E ela começou a cair endemoniada, obreira caindo endemoniada. E você vê ela toda certinha, com trajes de crente, com saia, certinho, né? Como na igreja pedia, aquela questão do uso costume, do estereótipo, né? Da aparência e tal. E depois acabou morrendo. Acho que quase tirou a sua própria vida. Depressão mais profunda. Coisa grave, tanto a depressão, como também a possessão demoníaca. Porque a pessoa, às vezes, pode ter a depressão e não ser pecado. Não é pecado a depressão, porque é inerente à condição humana. Agora, quando é demais, às vezes pode ser o inimigo atacando, né? Vamos seguindo aqui. E aqui ainda estou em... Demorar um pouco, né? Eu estou em batizados aqui. Ainda falta muita coisa. Vamos ver, ministérios, possessão demoníaca. Agora aqui, todas as irmãs de amor deverão ter um livro para anotar os nomes das pessoas que aceitaram Jesus. Isso aqui é uma regra ali descrita à própria congregação. O obreiro que estiver fazendo o culto deverá chamar à frente os novos convertidos para fazer, então, a oração a eles. Tem que ter um estudo preparatório para o batismo. Quando tiver alguém querendo se batizar, estando doente fora da data do batismo, pode se batizar. Todas as pessoas que querem se batizar deveriam apresentar as certidões de nascimento, de casamento, estado civil das pessoas antes do casamento. Ou seja, procurando a legislação. Né? Solteira e tal. É obrigatório o ensino, como já disse. Casamento. Todos os itens aplicados à disciplina será constituído um período de acompanhamento em curso de doutrina e tal. Cada mês durante... Enfim, algumas regras. Né? Irmãos somente poderão namorar ou noivar. Aqui é o problema. Somente poderão namorar ou noivar após os 16 anos. Aqui ainda não tem tanto problema assim. É outra questão. Após os 16 anos. A regra do casamento. E o rapaz... Isso aí, as irmãs, perdão. Os rapazes aos 18. Tá? O prazo de namoro... Agora o prazo de namoro. Ao casamento é de, no máximo, 1 ano. Quando os jovens já tiverem 1 ano de namoro, o casal deve procurar o seu dirigente, que poderá prorrogar o prazo, se não houver um motivo justo para a prorrogação. Ambos ficarão disciplinados até se casarem. Aí o motivo justo é: eu estou doente. Eu não posso casar agora porque deu algum problema na família. Mas se dissesse lá, por exemplo, eu estou desempregado. Eu não tenho condições socioeconômicas para casar no momento. Não era aceito. Tinha que casar na marra, senão era disciplinado. Ah, e Gil dizia, mas você não tem fé, vai viver de aluguel. Ele vai preparar um trabalho para o irmão. É, mas cada caso é um caso. Porque quando tinha lá pessoalzinho, filhinho de papai, porque dentro da igreja existe, né? Aí o casamento era automático. O camarada tinha 18, 20 anos, ele só ia em igreja, porque é isso que acontecia, eu vivenciei isso. Eles iam em outras igrejas, outras congregações, no estado de Santa Catarina, ou até mesmo fora do estado, e procuravam uma guriazinha lá que tivesse aos 16 anos para casar, né? Namorava um pouquinho, não, vamos casar, porque o cara já tinha casa, já tinha carro. Mas se você fosse analisar ele se converteu fazia pouco tempo, quer dizer, ele curtiu a vida toda no mundo, aí com 20 anos veio para a igreja e era já filho de crente,
Aí já vem para casar, quer dizer, aproveito todo mundo, agora vou arranjar uma virgenzinha, uma santazinha, uma beatazinha para mim casar. Oba! Aí o cara que era dentro de igreja, eu não era dentro de igreja desde a época de criança, adolescente. Mas eu não aproveitei muito o mundo, né? Já para dizer assim, né? E nem muitos por aí, principalmente, porque tinha questão socioeconômica muito boa, de curtir balada e outras coisas mais. Aí eu estava com 16, 17 anos, né? Aí com 18 eu podia casar, ou seja, quando eu batizei em 2006. E se eu não quisesse, eu era uma pessoa disciplinada. Eu já não queria mesmo, eu não queria ninguém ali da região. Aí me começaram a dizer, ele não quer mulher porque ele tem alguma problemática aí, né? Ele não gosta da fruta, ou ele gosta da fruta mesmo. Tem alguma problemática como a questão do homossexualismo, que até chegaram a dizer isso. Eu recusei uma menina lá por conta exatamente disso. Eu não estava empregado fixamente, eu tinha um emprego, tinha bico, como faço até hoje, mas é esporádico, para ganhar uma galinha só para viver, para pagar contas e comer. Não tinha, então, renda fixa, trabalho fixo, não tinha nem estudo na época, porque depois eu comecei a fazer o supletivo para acabar o ensino médio. Depois que eu saí da igreja, que eu fui fazer faculdade, com meus 23 anos. Então, já queria que o cara fosse lá e tal. Aí o camarada não tinha estrutura para manter a família, não tinha como, de fato, até mesmo ajudar no aluguel, enfim, na despesa da família. Quer dizer, casava hoje, separava amanhã. E aconteceu várias coisas nesse sentido, porque até mesmo eles forçavam o sujeito a casar. Teve vários conhecidos que casaram assim, que davam uma revelação de casamento. O presbítero dizia, olha, não, eu estou me revelando aqui. O pastor dizia, olha, eu estou me revelando aqui. É vocês dois. Como um chegou perto de mim e disse, olha, Bruno, Deus está falando aqui que tem uma Rebeca aqui para ti. Aí eu disse o seguinte, a minha Rebeca, aliás, eu já nem creio muito nessa questão de Rebeca, mas não é daqui, é de fora. Aí o outro dia ele apareceu, Deus me avisou que era de fora. Que eu disse, é coisa demais. Então, isso aí é um problema, porque não deveria ter essa questão de prazo. Aí a questão de estar junto não pode. Mas só que o cara lá no mundo curtiu a vida, já não é mais virgem, aí vai pegar uma virgem. Ah, mas é um casamento. Mas que hipocrisia é essa, puxa vida? Aí o cara que está dentro de igreja, que é semi-virgem, ou não curtiu tanto a vida, aí não pode nada, não pode nem ficar namorando 5, 6 anos até ter uma vida um pouco mais sólida financeira para casar mesmo, legalizar para tudo certinho. Isso aí tem que mudar, né? Isso aí, o casamento, né, como antigamente mais. Porque antigamente era uma outra configuração, o mundo era outro também. Pessoas não tinham nada, se ajuntavam e Deus prosperava, e a coisa acontecia e não tinha as interesseiras. Porque, no meu caso, inclusive, as pessoas que chegaram até a mim porque pensavam que eu tinha alguma coisa, né? Que alguém falou algumas palhaçadas lá que tinha nada a ver com relação à família. Eu fui criado por meus avós, eu não fui criado por família, por pai, por mãe, nada disso. A mãe, claro, morava com a minha mãe, mas era paupérrima também, morava com a minha avó e era paupérrima também. Então, ele vinha com aquelas coisas lá, achando que o cara tinha dinheiro. Porque se ele soubesse que eu fosse um pé rapado desde o começo, ele nem vinha. Essa é a grande verdade. Eu já nem queria mesmo, porque eu não gosto de mulher interesseira. Eu detesto. E também não sou interesseiro. Também não quero nenhuma filhinha de papai, patricinha, nada desse sentido também. Aí, então, eles podiam curtir a vida, depois vim para a igreja, tudo benção, maravilha. Ah, não, Deus agora está dando aqui a bênção. Deus lançou o meu passado no mar do esquecimento. Por conta do dinheiro, né? Porque se fosse pobre, ia chamar de vagabundo. Essa é a grande realidade. O pobre que anda dentro da igreja, que aproveita no mundo, olha, não vai casar com aquele lá, não. Porque lá é curtir, aquilo lá, aquilo lá é terrível, é. Mas quando é filho de riquinho, não, olha, um bom partido, tem um carrão, tem uma empresa, né? Essa hipocrisia dentro da igreja, porque a gente acha que lá é um mundinho certinho, melhor do que o mundo, às vezes é 1000 vezes pior que o mundo. Porque os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. Eu encontrei gente
menos interesseira fora de igreja do que dentro de igreja. Essa é a grande realidade. Tanto é que eu cheguei a gostar de uma menina, né? E os diabos chamando a gente de homossexual, certo? O homossexual era eles, e a guria nem deu bola para mim, né? Era de outra cidade. Por quê? Não tinha estrutura socioeconômica. Né? Agora, se ela soubesse de mim agora, quem sabe, né? Soubesse que eu tenho faculdade, que eu tenho a possibilidade disso, aquilo, aquilo. É coisa de louco. Eu sempre parto nessa tecla e não tenho nenhuma vergonha de dizer nada disso aqui que eu estou falando. Né? Que a verdade é a verdade. Isso aqui são relatos, poderiam estar num livro. Eu pretendo fazer um livro de tudo que eu vivenciei dentro da igreja. 4 anos, 2005 a 2009. Que se estende às demais igrejas, não tem diferença. Ah, porque é na igreja de Deus amor diferente das outras. Não, é a mesma coisa. Não tem muita diferença, não. Pode ter a questão dos usos e costumes, mas com relação a relacionamento, a casamento, é isso aí mesmo. Aí vem aquela coisa lá, 18 anos, um ano de namoro, o casal deve procurar seu dirigente e tal, para prorrogar. A PLA não aconselha o casamento de pessoas menores de 16 anos. Acho interessante. Mas a menina podia casar com menos de 16 anos, como ocorreu, várias vezes. Teve casos, mais tempos atrás, de quase 15 ou 14 anos, a pessoa casar, acho que com 15 para 16. Também o casamento que ocorreu recentemente nem foi para frente, que eu conhecia, né? Ó, aí vem, quando tiver intimidade física durante o namoro, quer dizer, um beijo, um abraço, um coito, ambos serão disciplinados, o dirigente da PDA deve avisar o presbítero e tal, fazer cerimônia, se não avisar, o dirigente será disciplinado, tá? Mesmo ter sido avisado, se fizer a cerimônia, será disciplinado, 120, tá, aí tá, fala. Pai de jovem que souber da intimidade não avisar a dirigente, essa cerimônia é 120 dias. E tem uns casados também, né? Desnoivado, é um pecado coito antes do casamento. Ah, mas outrora eu estava no mundo, não sabia, né? É interessante que o fardo é sempre aquele que está dentro da igreja, que nasceu dentro da igreja. Aquele que vem do mundo não tem esse fardo, né? Que já aproveitou a torta direito. Quer dizer, nem se o cara quer pegar aquela menina para casar com ela no futuro, só que não quer casar agora, oficializar, porque não tem condições socioeconômicas. E por isso que eu digo que os filhos das trevas são mais poderosos que da luz, porque eu tive parentes, primas, que não eram protestantes, nem católicas, algumas católicas, algumas nem católicas, sem professar nenhum credo religioso, que arranjaram um rapaz, desde a sua adolescência, com 16, 17, 18 anos, e ficaram namorando 20, 15 anos, com 30 e poucos anos casaram, oficializaram esse casamento, e está até hoje. Tem filho e foi o primeiro dela. Né? Isso aí eu acho uma atitude cristã, isso aí é do Evangelho, com toda certeza. Aí fico dizendo, que não sei o que, tá demasiado coisa nenhuma. Se tem interesse de casar, casaram, aí. Deixa de ser hipócrita. Vão estudar mais a Bíblia. Vão entender o que Deus fala sobre casamento. Deixará o homem e a mulher, seus pais, e se iniciar. A união ali é coito. O casamento se consome com coito. Quando há coito, seja um relacionamento, um namoro, é casamento para Deus. Se não está legalizado no cartório, pouco importa, porque o cartório só diz respeito a direitos. Garantir direito. E outra, depois de um tempo, mais de 2, 3 anos já fixo, já se configura automaticamente, indiretamente, a união estável, que é algo equiparado ao casamento, que está até no regime de separação de bens. Aliás, separação parcial de bens. Aí muitos vão dizer assim, mas você tem que arranjar uma mulher, tem que fazer jejum de beijos, jejum de abraços. Tá bom. Eu sou moleque, né? A gente aqui é moleque. Na época eu obedeci muito bem isso aí, né? Eu não me prostituí. Agora eu via jovens se prostituindo e pregando em cima do púlpito, cantando, fazendo diabo, né? Como jovens se beijando e abraçando, se agarrando, né? Avidamente na frente da igreja, durante o culto,
no final do culto, atrás da igreja. Eu não fazia isso. Aí eu ia falar contra isso e dizia que eu era carnal. Aliás, que eu era carnal no sentido de estar com inveja. Eles diziam que eu era santarrão demais, né? Que ficava olhando a vida dos outros, não cuidava da minha. É a perseguição. Igreja realmente é terrível. Sabe? Rola a putaria, se tu não és putanheiro, você é santarrão demais. Aí se você é putanheiro, aí vem aquele dizer, não, o irmão tá pecando, enfim. Enfim, a igreja é para... O diabo está lá também, né? O diabo está lá para atrapalhar, né? Porque eles acortam mais o erro do que a pessoa ser certa. Isso aí é galdão demais, isso aí me perdoe a expressão putaria, porque às vezes eu fico indignado com essas coisas. Como que você não vai ficar indignado se você jovem está lá se santificando, lutando, e ainda sendo taxado de tudo quanto é coisa, é de homossexual, é de querer ser santarrão demais, é de querer servir a Deus demais, exaltado, disso, daquilo, e tá os presbitão se prostituindo, às vezes até atrás de púlpito, de igreja, de tudo. Porque aconteceu isso, né? Como é que você não fica indignado com as coisas dessas? Tem que ficar. E um dos motivos, teria 2 ou 3 motivos que eu saí da igreja, foi isso. O primeiro motivo é que eles queriam que eu pregasse teologia da prosperidade, dando revelação e pregando só bênção para ganhar dinheiro do povo. Eu não queria isso. Queria pregar salvação. E ouvi isso de um regional, não é nenhuma mentira. Que me comandava. Um presbítero regional. Aliás, estadual. Depois, a questão do próprio namoro. E a gente não poderia pegar uma menina para ficar muito tempo com ela até ter uma vida mais segura com relação às finanças e depois casar. Tinha que ser na marra. Aí vinham as interesseiras, achando que a gente tinha alguma coisa, a gente não tinha. Aí tinha que casar, porque se não casasse, ia ficar disciplinado, não podia participar de cena, não podia pregar. Então, acabou-se. Já era. E o terceiro ponto era isso aí que dava revolta na gente, que a gente estava passando aquela luta toda e os caras estavam lá, aproveitando, pregando a teologia da prosperidade, que é o próprio regulamento interno Deus Amor proibia, né? Ganhando dinheiro e se prostituindo. E ainda com aquela farsa da santidade, como veio um sem vergonha, que disse que tinha orado 21 dias em monte, o presbitão sem vergonha, que depois, quando acabou a campanha de 7 dias, já arrebatou mais de 50 mil reais e foi aí mudar de estado, trocando de mulher também, trocando a esposa mais idosa por uma novinha, da minha idade naquela época, quase 20 e poucos anos, ele já com quase 50. É assim. É isso aí, é os bastidores das igrejas. Aí isso aqui, por exemplo, da família do missionário, qual é o neto do missionário que cumpriu isso aqui? Nenhum. Qual é o dos filhos do missionário que cumpriu isso aqui? Talvez a Débora. Olha lá. Que a Débora ainda está casada com o Lorival até hoje, né? É isso que eu fico perguntando. O missionário não cumpriu porque também o missionário, ele veio do mundo. Ele era de batinê dançante. Eu não creio que o missionário casou virgem. A Irene, possivelmente, porque ele encontrou ela tocando acordeon lá com seus 18 anos, 16, 18 anos. E ele se casou com ela com 28. Se converteu com 22. Com 26 anos, ele abriu a igreja. Deus de amor. Fundou. Então tem que analisar. O pessoal começa a colocar fardo em cima de mais fardo nas pessoas e não me entende nada disso aí, né? Agora, eu não sei, mas eu tenho lá minhas dúvidas com relação ao missionário Sobral, se não curtiu a vida, entre as. Eles que iam para manter dançando, para não ter de coisa. A família que deve saber. Bom, se eu for me alongar aqui, meus caras, já está quase 1 hora de live, né? Eu falo a beça, tem muitas coisas desse RI para falar. Vamos encerrar só o casamento, depois eu vou fazer a parte 2 disso aí. Eu vou mudar um pouco o título, coloquei mudança no RI, vou colocar até mudança no RI, comentando o regulamento interno. Eu estou vendo que eu estou passando o tempo aí tudo.
Aqui que namorar, casar com inquérito ficará disciplinado até a conversão, né? Que não pode julgo desigual. Irmãs de 16, 18 anos ou irmão de 18 anos poderão se casar com uma pessoa até de 28 anos, a diferença máxima é de 10 anos, pelo regulamento. Eu até concordo. Acho até de 10 anos seja muito. De 18 a 21 anos poderão se casar com uma pessoa de até 36 anos. Ou seja, se o sujeito tiver 21 anos, segundo o regulamento da Igreja do Amor, a diferença tinha que ser de 15 anos. E após 21 anos, são livres para se casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Quer dizer, o sujeito pode casar até com uma velha de 60 anos, né? Na lógica aqui. Quer dizer, ó, vejam só, o regulamento da IPDA, eu acho que tinha que ter essa recomendação com relação à idade mesmo. Irmãs de 16 a 18 anos ou irmão de 18 anos poderão se casar com uma pessoa até de 28 anos. Teve um parente meu que casou com uma menina de 16 anos e ele tinha 30 anos, já estava até descumprindo isso aqui. 18 a 21 anos poderão se casar com uma pessoa de até 36 anos. Se a pessoa tiver 18 anos, 36. Então, aí dá o dobro de diferença. Quem tiver 18 anos, né? Se tiver 21, vai ser 15 anos de diferença, né? Se tiver 18, vai ser 18 anos de diferença. E após 21 anos, a diferença pode ser qualquer que seja. O motivo da PDA não concordar com muita diferença de idade é a existência de divergência de opiniões de acordo com a idade, causando sérios problemas para o casal, vindo assim atrapalhar a vida espiritual de ambos. Verdade, isso aqui é muito importante. Aos jovens que estão noivos ou namorando, somente é permitido o encontro na presença de pessoas adultas. Bem bem certinho. E responsável. O jovem não poderá ficar na casa da jovem após as 23 horas, só poderão dormir lá quando não houver outro local para dormir. O mesmo se aplica a jovem para sair juntos, somente acompanhados de algum adulto e responsável. Os que não obedecem ficarão disciplinados até casar em cartório. Casar em cartório. E a PDA não fará invocação de bênção. Tá? Não é permitido fazer chá de cozinha, panela, qualquer festa mundana, despedir solteiro, pode fazer um culto de ação de graça, permitido levar a presença de novo. Não podia, mas atualmente isso aí já pode. Já vi muitos casais aí da IPDA fazer chá de panela, chá de cozinha, chá disso, chá daquilo. As testemunhas de casamento só poderão ser pessoas crentes e de bom testemunho, que estejam de acordo com a doutrina. Se as testemunhas não forem crentes, a IPDA não fará a cerimônia de casamento na igreja. Tem que ser crente de bom testemunho. O presbítero diácono poderá fazer a cerimônia. Membros de igreja que forem se casarem hoje, os ministérios serão disciplinados. Não pode. Poderia eu casar com uma menina lá da Assembleia de Deus. Né? Agora, da Assembleia de Deus vem casar na Igreja de Deus Amor, podia, e aí ela tinha que ser membro da Deus Amor. Né? E essa divisão que eu achava um pouco equivocada também. Porque se tivesse a mesma doutrina, não teria problema. Aí a gente via a hipocrisia, porque a Sofia Cardoso era da Assembleia de Deus, mas porque tinha a mesma doutrina, porque era sobrinha da Araci Miranda, né? Sobrinha ou filha, acho que é filha do tipo da Araci Miranda, era. Aí podia subir em cima do público. Quem não sabe, a Araci Miranda era irmã do missionário da Miranda. Né? Eu vi lá em São Paulo, inclusive, estou tocando lá, cantando. E a Sofia Cardoso tem mais de 50 CDs na Assembleia de Deus. Bom, vamos lá. No caso de membros de outro ministério, virem se casar com membro da IPDA, só fará o casamento se a pessoa se unir com a IPDA, como eu já disse. O dirigente da igreja é responsável por conversar com os noivos para melhor orientá-los do vestuário deles também. A respeito do vestuário, as testemunhas que deverão estar de acordo com a doutrina, os dois deverão fazer o curso pré-nupcial para poder receber invocação de bênção. Quando o pai da noiva não for crente, somente será permitido que entre com a filha na igreja durante a cerimônia. Se estiver barbeado, não pode, né? Sem bigode, com cabelos curtos. Se ele estiver barbeado, ou seja, sem bigode, com cabelos curtos, sem joias, não tiver com cheiro de bebida alcoólica também, a mãe do noivo for crente. Então, a cerimônia bastante pudica, certinho. A cerimônia somente pode ser permitida se ela estiver vestida com uma crente sem joelhos, sem pintura de escândalos e tal. Eu me recordo do casamento da minha prima, que foi na Igreja de Deus do Amor, em 1994, mas eu era criança, e eu fui, né? E me recordo que lá a cerimônia foi bastante formal assim. Meus outros tios, parentes que não eram de igreja e tal, nem foram na cerimônia, lá foi mais para os religiosos, vamos dizer assim, da igreja, conhecidas dela, conhecidos dele e tal, o marido dela. Depois, na festa, né, nos comes e bebes, aí estava todo mundo ali reunido, né? Diferentes tribos, vamos dizer assim, e religiões. Então, um detalhe é isso aí. E naquela época era bastante
rígido, o RI, mais rígido que esse aqui, porque esse aqui é 2011 a 2013, na época 1994, né, 90, né? Não é permitido realizar o noivado público da IPDA, os noivos poderão solicitar a presença de um obreiro, membro celular, para fazer o noivado em casa, o noivado. Não tem a questão do noivado. IPDA somente pede casamento entre parentes, até no máximo prima com prima. Mesmo assim, a IPDA não aconselha esse casamento, devido à possibilidade de os filhos nascerem com problemas e por ter parentes muito próximos. Aqui vem a questão da própria lei, que a lei permite casamento de primos, que é de 4º grau. Ela não aconselha muito, mas permitia. Ou permite, porque na lei permite, como que a IPDA pode ser contra a própria lei. E também lá em Levítico não tem nenhuma vedação com relação ao casamento de primos. Só tem um porém, né? Pode vir com problema assim. Depende também do sangue. Mas geralmente acontece, até vizinhos aí que casaram, que são primos, irmãos, que uma das filhas veio com algum problema. Então tem, né? Irmãs solteiras que perderam sua virgindade, antes de se converterem, mesmo que tenham um filho de qualquer idade, poderão receber a invocação de bênção na igreja, não podendo ter a marcha nupcial, damas de honras e flores, uso de vestido de noiva branco, véu e grinaldo, né? Aí tem a disciplina, que é a roupa, ela não vai estar toda os trincos para mostrar pura, santa, nada. Aquele formalismo todo e tal. Irmãs jovens que se casaram com viúva poderão usar vestes brancas, véu e grinaldo. Irmãs virgem, perdão, falei, jovem. Então tem a questão, casar com viúvo, né? E viúvo tem a sorte de pegar uma virgem, né? Tendo dinheiro, ele pega com toda certeza. Poderão receber evocação de bênçãos da igreja, poder ter. Então tem alguma diferença ali. Irmãs viúvas, mesmo que se casarem com solteiros, somente poderão receber uma oração final do culto e não poderá ser realizada a cerimônia nupcial. A IPDA fará a invocação de bênçãos mediante a apresentação da certidão de casamento, lavrada em cartório, na certidão do Estado Civil dos noivos, antes de se casar, e deve constar como solteiros ou viúvos. Se constatar como desquitados ou divorciados, a IPDA não realizará a cerimônia. Nunca concordou com o divórcio, com o segundo casamento, né? Nem naquelas hipóteses que eu já falei aqui no canal. E essas pessoas não poderão permanecer em comunhão com a igreja, podendo, no entanto, frequentar os cultos normalmente. Não é permitido que o casal ou casamento civil seja feito na igreja, em países onde a lei for diferente, consultar a diretoria. Casamento civil sem comunhão de bens é válido, mas não é válido o casamento feito por contrato. Olha só isso aqui. O casamento civil sem comunhão de bens é válido. É válido aqui, sem comunhão de bens? Mas não é válido o casamento feito apenas por contrato. Que aqui, o casamento feito por contrato seria a separação total de bens. E aí tem um contrato mesmo, né? Que a pessoa estipula uma determinada quantia para geralmente é o homem, né? Para um cônjuge. Cônjuge, não existe, né? Para a mulher, para a companheira. É que me fugiu o nome técnico disso, né? Então, a IPDA não concorda. Então, a separação de bens concordava, né? Mas, na época, se falava que nem a separação de bens não concordava. Era a comunhão. E tinha gente que interpretava esse texto aqui errado. Aqui, então, permite a comunhão parcial de bens. E não a separação total de bens. Aí tem que fazer um pacto nupcial. Porém, lembrei o termo. O pacto nupcial é, então, o contrato. Então, ela não concorda com isso. Mas eu acho que deveria concordar, principalmente quando a pessoa vem para enganar, ou ela tem interesses escusos, só quer o dinheiro do camarada, faz isso. Inclusive, a própria lei vai estipular que quando o sujeito vai casar com 70 anos, que tem que ser obrigatoriamente no regime não comunhão universal de bens, mas sim parcial de bens. Tá? Então, aqui a IPDA não proibia parcial de bens. Inclusive, um dos filhos aí do próprio missionário, ou é a Débora, ou a Léia, que eu vi no inventário, é comunhão parcial de bens. Aí teve um conhecido que
casou no comunhão de bens total. Nem sabia disso, do parcial que podia. Estava aqui, pode. O que não podia é a separação total. Mas eu advogo que até a separação total pode, porque se a pessoa não tem interesse, ela não se importa com isso ali. Não é permitido realizar a cerimônia de casamento e invocação de bênçãos de pessoas que não sejam crentes batizadas, mesmo que sejam filhos de membros da IPDA. Que não sejam batizados. Isso aí também tem uma discussão. Porque os filhos de gente da IPDA quer casar, mas não pode. Né? Pessoas que vivem amigada, ameciada, não importa o tempo que vivem eles juntos, mesmo que tenham filhos grandes, somente poderão entrar em comunhão quando for resolvido o problema e ser casados no civil batizando-se em seguida. Pessoas que se casarem com alguém que se apresenta como solteiro ou viúvo, sendo depois descoberto que essa pessoa é casada, divorciada, desquitada. Pessoas que casarem em outros países, aqui no Brasil, apresentam-se como solteira, casando novamente com outra pessoa, né? É verdade. Tipo, o sujeito vem no Brasil, casa com uma pessoa e lá no seu país ele não é casado, ou vice-versa, né? Não pode. A pessoa enganada, solteiro viúvo, entra em comunhão com a igreja, quando o juiz de paz anular o casamento ou se deixar de viver conjugalmente com a pessoa que a enganou. A pessoa que era casada e usou de engano será disciplinada durante 2 anos. Pessoas que pensam que o cônjuge já morreu e se casaram, depois descobriram que o cônjuge está vivo. Isso é de acordo, inclusive, com o Código Civil. Pessoa solteira ou viúva entrará em comunhão após a separação, se continuarem vivendo juntos, estarão em adultério. A pessoa cujo cônjuge está vivendo somente poderá entrar em comunhão de voltar a viver com o cônjuge legítimo, ou seja, no primeiro casamento. Pessoa cujo cônjuge está vivo fez isso premeditadamente, será disciplinada por 2 anos. Pessoas solteiras e viúvas que são casadas através de contrato para entrar em comunhão deve se casar no civil e apresentar certidão de casamento. Então, casar de contrato, o que eles dizem aqui? Será que então é união estável? Então é união estável, que é o casamento de contrato que ele fala. Porque deve se casar no civil, né? Deve ter sido isso. Não o regime de separação total de bens, que tem um pacto antinupcial que passa pelo cartório chamado tabelionato, né? Estipular ali, depois vai para o registro no cartório civil acho que até no civil também já se coloca pessoas civis. Então é a união estável que eles estão condenando. Aqui eles nem colocam isso, né, detalhadamente. Apresentar a certidão de casamento ao dirigente. Quando uma pessoa viu esse casal, o dirigente solicitará o atestado do cônjuge falecido, lembrando que as pessoas divorciadas, desquitadas, separadas, somente poderão ser casadas novamente se o cônjuge vier a falecer, né? Não tem outra hipótese. A IPDA não concorda com o divórcio, mas há casos em que o casal já se encontra separado, existe necessidade de divórcio para separação de bens ou coisa semelhante. Nesse caso, na disciplina da pessoa foi obrigada a se divorciar. É permitido aos membros obreiros ser testemunho de casamento civil de casais que fugiram para se casar, de casais que viviam amaziados. Não quer PDA concorda com o fato que os jovens fugirem, mas casando-se no civil estarão legalizados ou legalizando a situação conjugal. Obrigatório o uso de aliança para todos os membros e obreiros. Casados, no somente permitido não usar se for motivo de doença nos dedos que impeça o uso de aliança durante o período de trabalho, quando houver risco para os dedos. Então, o cara não usa aliança, né? Tem alergia ali, aliança. Eu acho que eu sou um desses. Casais que um dos cônjuges, né, crente, se separa da vida conjugal. O crente permanece com a comunhão, mas não pode se casar novamente enquanto o cônjuge for vivo. Quando os dois cônjuges são crentes, se separam por motivo de contento, ficarão fora da comunhão até se reconciliarem. Se houver um motivo justo para a separação, o responsável administrativo resolverá o problema. Quando não conseguir resolver, deverá trazer para a creditoria o julgo do caso. Então, a IPDA até concorda com o divórcio, naqueles casos que eu já disse, né, violência doméstica, não tem como reconciliar, ele abandonou, ela abandonou, etc. Só que aí não permite novo casamento. Cerimônia de casamento em outras igrejas evangélicas, foi permitido membros da IPDA comparecer à cerimônia de casamento de familiares em outras igrejas evangélicas. Fica permitido, não era permitido. Isso aqui deu uma confusão uma vez, e tinha a ver comigo, inclusive, porque eu mandei para São Paulo, o missionário atendeu o meu fax,
Tinha um obreiro que foi na cerimônia do casamento numa outra igreja, do filho dele, e que, segundo o regulamento, o obreiro mesmo não podia. Até o membro é até um pouco tolerável. E aí, o missionário analisou, me parece que até foi um pouco rígido aí, expulsou, ou puniu, melhor dizendo, o obreiro, né? Então, depois eu sofri, porque o camarada veio em cima de mim, dizendo que eu estava endiabrado, que não sei o quê, ele, mulher, mas estava no RI, então tirasse o RI. Aí depois tiraram. Por que eles tiraram? Porque o senhor Lorival e a senhora Débora, né, iam em outros casamentos de seus amigos de outras igrejas, né? Aí, para não dar escândalo, porque a família ia, porque o Lorival já foi até para a ninfo de universidade aí. Para quem não sabe o que é isso, é tipo uma espécie de palestrante, que vai no final da faculdade, né? Entre o grego antigo, amigo do noivo, que é buscar a noiva, o batismo de casamento, o duelo, é um assistente cerimonial, um guia de cerimônia, que significa auditório da universidade, acontece eventos importantes, diretor de palestra, conferência, enfim. Acho que foi um encerramento de faculdade, de curso de faculdade. Aí ele podia ir, né? Os outros não podiam. Aí liberaram, mas outra hora não era permitido. Isso aqui já é de 2011, 2013, que eu já estava fora, inclusive. Na minha época não era permitido. Lembrando que eu estive congregando na IPA em 2005 a 2009. Aí depois veio uma série de coisas aqui. Deixa eu ver se dá para colocar tudo nessa live. Não vai dar muita coisa. Então eu vou fazer em duas partes mesmo, para ficar aí registrado. Então, nós a letra A e B, isso aqui é antigo, e numa próxima a gente vai ver até, vai a letra F, depois tem os plus, vamos dizer assim, que falam um pouco mais. Aí o pessoal, espero que comente como é que está a nova carteira, porque eu não tenho acesso a essa nova carteira que vale agora para 2019. Se tem alguma coisa a ver com essa daqui, está parecida. Muitas coisas já vi que está diferente dessa. Inclusive, essa já mudou as outras, que era da minha época, né? Imagina na próxima, essas agora de 2019, já com a morte, missionário Siqueira ainda com ele vivo. Tá? Aí vocês podem comentar aí. Então, essa foi a primeira parte. Abraço, deixe seu like e até uma próxima.